CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. O Gilberto já está aqui no estúdio conosco. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Bom, e hoje a gente dedica mais uma vez o programa aos nossos ouvintes. Exatamente. Né? Recebemos durante a semana uma série de perguntas. Eu selecionei duas perguntas aqui, Fernanda, bem interessantes. Uma do Adilson, então, obrigado, Adilson, pela participação. Ele possui uma TV de LCD e faz uma pergunta bem interessante, Fernanda. Várias TVs de LCD hoje em dia já têm acesso à internet. Você liga o cabo da internet direto nele. E a pergunta dele é: será que essas televisões pegam vírus? Será que eu tenho que botar antivírus na televisão? Pergunta bem interessante. Então, a ideia, Adilson, é que essas televisões, elas utilizam hoje versões, basicamente a maioria das televisões, versões modificadas do sistema operacional Linux, o que tem já uma certa proteção contra os vírus. Não existe nenhum registro, pelo menos que eu conheço, de vírus que tenham afetado as TVs. Então, os fabricantes de antivírus não geraram produtos de antivírus para as televisões. Mas eu diria que sim, em breve, isso pode sim acontecer, e daqui a pouco a gente vai ter que instalar um antivírus na televisão. Existe isso? Não, hoje não existe ainda, mas em breve, não duvido que caso tenha uma quantidade maior de vírus que se instale, por exemplo, na televisão, a gente tenha até que instalar um antivírus na televisão, ou no micro-ondas que tem acesso à internet, vai botar antivírus também, ou seja, um reflexo do tempo do mundo atual, né? Não tem muito como fazer isso. Então, por enquanto não precisa, Edilson, mas pode ser que no futuro você precise colocar um antivírus na sua televisão, sim, né? Outra pergunta do Alex Furtado, que perguntou sobre indicações de antivírus para Mac. Ele é usuário de Mac e pergunta como é que ele poderia instalar, né, antivírus no seu computador. Então, Alex, obrigado pela participação. Muitos usuários hoje de equipamentos da Apple acham que eles são imunes a vírus, né? O que não é bem assim. Hoje em dia existem vários códigos maliciosos já que são preparados para atacar computadores do tipo Mac, né? E aí, nesse caso, você tem sim vários antivírus. Os fabricantes já prepararam vários antivírus para proteger o Mac, né, o sistema operacional do Mac desses ataques virtuais. Então eu vou falar de alguns antivírus pagos, que são o Norton, o Avast e o Kaspersky, que são antivírus pagos que você pode instalar no seu Mac. São eles, então, o site do br.norton.com, o www.avast.com e o www.kaspersky.com, que são os antivírus pagos. Também tem antivírus gratuitos, que é o iVirus ou iVirus, que é o www.iantivirus.com, e o Sophos, o www.sophos.com. São dois antivírus também gratuitos que são conhecidos pelo mercado, que têm versões para ser instalado no Mac, né, nessa situação. Então, aí a resposta para o Alex sobre os antivírus que ele pode instalar no Macintosh. Ok, bom, já que a gente está falando de segurança, de antivírus, vamos para a nossa dica de segurança do dia, né? E a dúvida, Fernanda, é que, será que sua senha é segura? É uma pergunta que muitos usuários têm, né? Será que a senha que eu escolhi é segura? Então, tem um site bem interessante que eu separei aqui, chamado de How Security is My Password. Difícil de anotar, mas eu vou colocar daqui a pouquinho no nosso blog, né? Ou seja, o site é howsecurityismypassword.net, que é um site que você digita a sua senha, né? Ele não guarda a sua senha, não tem problema nenhum de risco. Você testou já? Já testei. E ele te diz em quantos minutos, segundos, dias ou anos é possível quebrar sua senha. Olha que interessante, você digita a senha lá, ele diz assim, sua senha pode ser quebrada em 1 ano, 2 anos, alguns dias, alguns meses. Por exemplo, eu digitei lá a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquela senha bem comum, né? Pois consegue se quebrar essa senha em 0,4 segundos. Olha só que coisa, né? Ou seja, uma senha muito utilizada e a velocidade de quebra dessa senha é muito rápida. Então, você pode testar se sua senha, ou se a senha que você está pensando em usar num site, no seu site de e-mail, no seu computador, se ela é uma senha segura ou se ela tem alguma chance de ser quebrada. Um site bem interessante, uma curiosidade aí que eu encontrei na internet. Quem não anotou, estiver aí no carro aí, ou não puder anotar agora, daqui a pouquinho lá no blog do gilberto.sodré.com.br vai ter todos esses links, inclusive os links dos antivírus, vou colocar lá também, quem quiser ir lá com os Macs, né, quiser acessar seus antivírus. Então, uma boa dica de segurança para a semana. Vamos falar então agora dos fatos da semana. Exatamente. Bom, depois de rumores, muitos rumores, agora é oficial. O iPad vai ser mesmo fabricado no Brasil, provavelmente no interior de São Paulo.
né? Então, a previsão da produção do anúncio da Dilma dessa semana, né? Exatamente. Então, provavelmente, a produção deve ser concluída, né, e começar a ser vendido iPads nacionais a partir de novembro desse ano. Então, até lá, os iPads ainda vão ser importados e a partir de novembro desse ano, final de novembro desse ano, segundo a previsão dada, é que vamos ter os iPads nacionais. A dúvida é, será que vai ficar mais barato, né? Porque o iPad hoje é vendido praticamente pelo dobro do preço do iPad americano, né, aqui no Brasil. E aí a pergunta é, será que eu vou ter um iPad mais barato aqui? O governo está falando 31% de desconto, né, em relação ao iPad americano. Será que 31% de desconto sobre o dobro, né, vai ficar mais caro ainda? Então vamos ver como é que isso vai acontecer até o final do ano em relação à produção do iPad aqui no Brasil. Ontem eu fazia um debate aqui sobre importação e exportação de produtos da China, tem em virtude dessa viagem oficial do presidente, né? E os nossos entrevistados não estão crentes, não, de que vai ser possível vender ele mais em conta, porque ele é montado aqui, né? Exatamente. Né? Eu também acredito que não. Eu acredito que a gente vai pagar mais caro ainda do que o iPad americano. Isso por causa dos impostos também. Exatamente. Bom, mais tablet ainda, o Shun, que é um tablet fabricado pela Motorola, também vai ser vendido agora a partir de abril, né, já próximas semanas aqui, no Brasil, e vai ser fabricado no Brasil já. Então a Motorola anunciou essa semana que o Shun chega definitivamente no Brasil e vai ser fabricado no Brasil. O Shun é um tablet que é considerado o grande concorrente do iPad. É um tablet de 10 polegadas de tela, com um processador bastante poderoso, com o sistema operacional da Android da última versão, né? Ele é vendido hoje, a previsão de venda dele, Fernanda, vai ser em torno de R$ 1.900, a versão com Wi-Fi e 32 GB de memória, o que é uma boa configuração, né, considerando um tablet lá. Ainda tem suporte a flash e tem uma câmera de 5 megapixels, né, e mais uma câmera de 2 megapixels para videoconferência. Então, é um tablet bastante poderoso e que vai parece que vai fazer sucesso aqui no Brasil também. Então, vamos esperar também como é que ele vai ser a aceitação do Shun pelo mercado nacional, né? Ok, muito bem. Finalizar... E a última dica da semana, o fato da semana foi que a Microsoft liberou a versão do Office oficial, né, daquele aplicativo de automação de escritório da Microsoft, o chamado Office, agora via web. Então você pode usar via internet sem precisar instalar nada no seu computador. É só você vai no site office.microsoft.com e lá tem um editor de texto, tem um editor de planilha eletrônica, tudo via web. Você não precisa mais instalar na sua máquina. Sim, aí como é que você acessa? Via internet. Aí eu acesso, eu uso lá. Isso. E toda vez que eu tiver que usar, eu tenho que abrir de novo. Você tem que ter um acesso à internet, exatamente. Então, você não precisa instalar localmente. E como é que eu faço o arquivamento daqueles meus documentos? Você salva lá, ele tem um espaço de arquivamento na internet que você pode salvar seus arquivos ou salvar de novo no seu computador. Você sobe o arquivo, edita e salva no seu computador. É o concorrente, né? Isso é bom ou ruim, Gilberto? É interessante. Na verdade, é o grande concorrente isso do Google Docs. O Google já tem essa ferramenta há muito tempo já. Que você entra lá no Google, salva seus arquivos, compartilha seus arquivos com outras pessoas através da internet e edita esses arquivos, tanto planilha eletrônica como editores de texto e apresentação, através da internet. Você não precisa instalar nada localmente, então. A Microsoft, na verdade, lançou essa versão web do Office para concorrer com o Google Docs. Tá. Né? Tem uma pergunta que chega aqui, é o Marcelo. E a pergunta dele é assim, olha, a Apple confirmou a notícia de que de fato ela vai montar os tablets aqui no Brasil? Confirmou. A Apple confirmou, inclusive, segundo a informação da Apple, que foi noticiada, inclusive já ela mandou alguns containers com peças para São Paulo. Então isso já foi confirmado pela Apple. Agora, resta saber, falaram em 12 bilhões de investimento, isso é um número que está todo mundo questionando, né, se realmente vai ser os 12 bilhões ou não. Mas aparentemente, pelo que tudo indica, pelo que foi noticiado oficialmente pela Apple, vai ser sim fabricado no Brasil. Ok, Gilberto, obrigada, viu? Obrigado, Fernando, obrigado aos nossos ouvintes. Vamos repetir o endereço onde as pessoas vão encontrar o tal teste da senha. Então, vamos lá. Primeiro, perguntas, cbntecnologia@gmail.com. Também tem o Twitter, @Gilberto Sudré, e tudo isso que a gente falou aqui agora, os sites, endereço, tudo mais, vai estar no gilberto.sudré.com.br. Até sexta. Até sexta, Fernando. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes.